Vamos lá, ó. Eu expliquei alguns conteúdos para vocês. Agora eu vou mudar um pouquinho só, tá? Aí a gente fez um dia e meio, um pouco de direito público. Aí eu vou entrar agora numa parte, tá? Sexta outra parte, sábado e vai parte para todo lado. Beleza? Aí eu vou tratar agora com vocês um pouco de processo penal, tudo bem? Tá? Aí o nome, eu falei o nome, eu não costumava falar o nome, eu costumava ir explicando. Aí a pessoa ia vendo que era um processo, aí eu falava, ó, isso aqui é um processo sobre crimes, então é um processo penal. Aí a pessoa não tem medo da expressão processo penal, tá? Não tenho medo de processo penal, beleza? É um contexto que a gente vai aplicando. Eu vou passar uma ordem lógica de raciocínio para vocês, e após esta ordem lógica de raciocínio, aí vocês vão ter nas vossas casas uma folha de papel assim, todos os processos, e vocês vão preenchendo os espacinhos, tá? Você vai ter uma linha, você vai ter, por exemplo, lá, registro do crime, inquérito policial, MP, aí vai aqui, audiência, aí você vai ter que chegou no final. Pronto, ali no tempo do processo. Aí você vai falar, pô, achei uma coisa legal, você pega e coloca aqui. Pô, uma coisa legal, coloca aqui. Pô, outra coisa, pá. Aí você vai crescendo, tá? Você vai aumentando o conhecimento sobre o processo, tudo bem? Então, é isso que eu quero passar para vocês hoje. Eu vou passar uma linha, que na verdade é o processo, aí o restante é só incrementos, né? Então vamos lá. É o seguinte, tudo começa também com a circunstância do acontecimento de uma notícia de um crime. Essa notícia pode ser tanto para alguém ligando para outro alguém, ou alguém catando ou alguém fazendo alguma coisa errada. E começamos com um fato. Tecnicamente a gente tem um fato delituoso. Aí esse fato pode ser que ele seja ocasionado como uma medida de prender alguém em flagrante delito. É possível que você prenda alguém em flagrante. É possível. A pessoa pode estar presa em flagrante porque ela cometeu um crime. Um crime, pessoal, é uma coisa que está escrito na lei, tá? Então está escrito no lugar, então é um fato realmente que é tipicamente previsto na lei. Tem que ser, além de estar escrito na lei, tem que ser errado fazer. Além de estar escrito, tem que ser errado, porque nem tudo que está escrito na lei é errado. Matar alguém é sempre errado? Errado assim, no contexto de crimes? Não. Pode ser que você mate alguém, mas você esteja amparado por uma coisa que exclua aquilo que é errado. Uma excludente do que é errado é excludente do que é ilícito. Então tem uma excludente de ilicitude, né? Por exemplo, uma excludente de ilicitude é uma legítima defesa. Matar alguém é errado, até aqui, mas aqui já não é tanto errado assim. Inclusive, também, se você não tiver possibilidade de ser culpado, ou seja, se não tiver potencial consciência do que você está fazendo, se você não tinha desenvolvimento mental completo, se você tinha mais de 18 anos, mas estava embriagado de maneira absoluta e involuntária, né? Essas circunstâncias aqui, elas fazem com que você não responda por um crime, porque um crime é isso aqui, né? Um fato típico, ilícito e culpável. Isso é um crime. Então, se você fizer alguma coisa com dolo, é possível que você esteja preso porque você cometeu um crime. Certo? Agora, só que às vezes você cometeu um crime que tem pena de 2 anos só. Aí você é preso em flagrante. Não pode. Por quê? Eu cometi um crime, 2 anos, todo mundo pegou na boca de botija, não pode? Não pode. Por quê? Porque nós temos os regimes prisionais, são os regimes e até 4 anos, até 4 é aqui, ó, aberto. Então se você cometeu um crime de pena de até 4 anos, você não pode ser preso em flagrante, porque senão a prisão será ilegal, e se ela é ilegal, ela deve ser relaxada. Certo? Então no flagrante acontecem muitas coisas, no fato acontecem muitas coisas. Então pode ser que você seja preso de maneira ilegal, e se a prisão for ilegal, se ela for ilegal, ela deve ser relaxada. Aí você fala, juiz, você pode, por favor, relaxar essa prisão? Porque está previsto na Constituição Federal que toda prisão ilegal deve ser relaxada. Você pode, por favor? Pô, porque o crime que eu cometi está 2 anos, como é que você vai me colocar preso em flagrante? Não tem cabimento. Eu, por exemplo, estava fumando maconha, e eu sei que a maconha não foi descriminalizada, e nem despenalizada, ela só foi descarcerizada. Então existe crime ainda de fumar maconha, ainda tem pena, mas não de cárcere. Então não tem como você ser preso em flagrante, né, colocado na cadeia, se você estiver fumando maconha. Don't worry about a thing. Quem está no 5º ano aqui, lembrava que eu cantava no finalzinho? Essa música é maravilhosa. Essa música eu tenho certeza, né? Mas é em outra aula que eu canto, não sei porque que eu falei agora. É maravilha, maravilha. Você gostou dessa música, caridade? Você gosta quando eu canto? Don't worry about a thing. Tá. O pior é quando você é maconheiro. Ó, eu tenho ilegal, ó. O que é uma prisão ilegal? Ela deve ser relaxada. Pô, outra coisa, agora e se a prisão for legal?
Se a prisão for legal, o que é uma prisão legal? Realmente você cometeu um crime e vai ficar preso aqui por um tempo. Ó, você vai ficar preso porque não tem as medidas, eu só vou falar aqui agora, né? Mas é o seguinte, as prisões são medidas para você cuidar de um processo. E cuidado é tipo, pô, é uma tutela, é uma cautela. Isso é um cuidado. Qual que é o cuidado? Se você cometeu um crime, se o Gustavo cometeu um crime, a vítima, ela quer que você vá para a cadeia, mas ao mesmo tempo ela quer ser indenizada por aquilo que aconteceu. Então ela quer alguns cuidados, ela precisa de alguns cuidados que o Estado tenha. Um dos cuidados é manter alguém preso. Por quê? Porque se o processo acabar e o cara for condenado, mas estiver solto, não tem por que você... Para que esse processo existiu se o cara está solto? Cadê a cautela do Estado? O Estado tem que ser cauteloso. Então as cautelares, né, são as prisões. Olha que coisa linda, olha a primeira expressão legal. As cautelares são as prisões. Obviamente, tudo aquilo que você pede para soltar não é cautelar, é uma medida contra a cautela. Então, as medidas contra cautela, né? As medidas para que alguém fique preso no final é estar preso preventivamente, certo? É um cuidado, uma cautela. As medidas cautelares são as prisões. As medidas de contra-cautela são as peças de liberdade, quando você pede alguém para soltar. É só você contra a prisão. Então eu tenho as prisões e as medidas que são contra as prisões. Só que não sempre eu vou manter a pessoa presa. Às vezes eu coloco uma tornozeleira eletrônica. Se eu colocar uma tornozeleira eletrônica, eu tenho uma medida cautelar diversa da prisão. A cautela é cuidado com o processo, é manter alguém preso, não é isso? É isso? Me fala que sim. Sim. Agora, se eu coloquei o cara na cadeia, beleza, na cautela. Agora, se eu não vou colocar na cadeia porque ele é gente boa e tal, vou colocar só tornozeleira eletrônica. É uma medida cautelar também, mas é diversa da prisão. Medidas cautelares diversas da prisão são aquelas que são escritas no artigo 319 do CPP. Não é essencial a gente decorar, mas tecnicamente é você ficar assinando um papel aqui e ali. Se você arrumar emprego em outra cidade, você tem que avisar o fórum, essas coisas. Colocar uma tornozeleira eletrônica, isso que é uma medida cautelar. Tudo bem? Beleza. Essas são as medidas cautelares. As cautelares são as prisões. As contra-cautela são liberdades. As medidas cautelares diversas da prisão são aquelas de tornozeleira, assinar papelzinho, essas coisinhas todas. Tudo bem? Agora vamos lá. Se a prisão for ilegal, ela deve ser o quê? Relaxada. Se ela for legal, depende. Se você for preso de maneira legal, depende do quê? De o juiz ter feito alguma coisa. Se o juiz pegou o seu papel e ele viu realmente que você tem requisitos para estar preso preventivamente, tem requisito? Tem. Então, se tem requisito para estar preso preventivamente, aí ele olhou e falou, vai ficar na cadeia sim. Pô, ele pode falar para você ficar na cadeia. Se ele falar, né, você vai falar, pô juiz, tudo bem, eu sei que você me colocou na cadeia, mas já não tem mais requisito para isso não. Ó, por exemplo, eu sou um diretor de vários bancos no Brasil. Vários bancos. Então eu posso influenciar a ordem econômica se eu for corrupto? Posso ou não posso? Ó, responde comigo, sou o diretor de vários bancos do Brasil. Tá? Eu posso influenciar na ordem econômica do país? Posso. Então eu fui pego por corrupção. Tem requisito para manter o preso? Sim, garantia da ordem econômica do país. Desculpa, garantia da ordem econômica. Então eu vou ser preso pela garantia da ordem econômica. Beleza, olha que legal. Estou onde agora? O juiz olhou no papel, ele viu, ó, realmente tem requisito para você estar preso preventivamente. Por quê? Porque assim, aqui ó, requisito da prisão preventiva, você está ofendendo a ordem econômica, então você vai para a cadeia. Beleza, eu vou para a cadeia. Pluf. Tem requisito para estar preso? Sim, o juiz decretou a prisão preventiva. É preventiva porque é para prevenir um processo inteiro. Aí, eu estou preso preventivamente. A hora que eu estou preso, eu continuo sendo diretor de todos os bancos ou os bancos vão me mandar embora? Para pensar. Independente de ação trabalhista, porque tem que ter trânsito julgado, mas você concorda que o banco vai me suspender das minhas atividades? Os bancos eles não vão permitir que eu continue trabalhando no banco, você concorda? Eu sei que você consegue visualizar que tem gente que fica na internet no banco não, fica na internet, na cadeia e consegue ganhar milhões de dólares na bolsa de valores. Se o cara faz muitos anos, já ganhou 7 milhões de reais em transações dentro da cadeia, fazendo o quê? Investimentos. Então eu sei que você pode, mas tirando essa variável de que ele vai ter acesso ao computador dentro da cadeia, tirando essa variável, você concorda que se o cara está preso, os donos do banco não vai deixar ele continuar sendo diretor? Você concorda comigo? Concorda ou não concorda? Concorda. Então se ele não vai continuar sendo diretor, olha que legal, eles têm capacidade agora de ofender a ordem econômica? Não, agora não. Então agora, juiz, revoga a prisão preventiva. Por quê? Porque quando você me colocou na cadeia, eu não sou mais diretor de banco. Então agora não vou mais ofender a ordem econômica. Então eu vou ter o quê? Vou pedir para o juiz revogar a prisão preventiva. Revogação da prisão... Eu não sei como é que eu escrevo isso agora. Revogação da prisão preventiva.
revogação da prisão preventiva, certo? Por que eu vou pedir para revogar? Eu vou pedir para revogar, mano, uma coisa que o cara já fez. Eu não vou pedir para revogar uma coisa que ele não fez ainda. Então, se ele verificou que eu podia ofender a ordem econômica, ele decretou a prisão preventiva, me colocou na cadeia. A hora que eu estou na cadeia, eu não sou mais diretor de banco. Não sou mais diretor de banco? Não. Então, eu não ofendo mais a ordem econômica. Eu faço uma peça falando, juiz, lembra que você havia decretado a prisão preventiva? Ele lembra? Então, eu me ferrei, perdi meu serviço. Agora, eu não mais ofendo a ordem econômica. Então, você pode me soltar? Aí ele fala, sim, tá solto. Aí ele me solta. O que acontece é que quando soltou esse cara que aconteceu essa situação, ele, Red Bull da asas, ele voou, vazou daqui. E aí por isso que criaram, na época, a medida cautelar diversa da prisão, tornozeleira eletrônica. Foi criado por causa dessa história. Um cara que era diretor de bancos, tá? Ele foi para a cadeia, acabou os requisitos da prisão preventiva, a hora que ele saiu, ele vazou do Brasil. Revogação da prisão preventiva, porque não estava mais presente a ofensa à ordem econômica. Tá? Pessoal, eu gosto de começar com esses assuntos assim, ó. Foi constitucional, foi administrativo, e processo penal é legal também porque tem uma ordem lógica. Eu poderia começar falando dos crimes aqui. Os crimes seria, só falar tipo, fato típico, a veinha que usa droga, não sei o quê, tipo, mas aqui isso aqui é mais legal. Isso aqui é mais legal, porque dá pra gente falar de coisas que você consegue ver. Relaxou se for ilegal. Se for legal, revoga a prisão preventiva. Agora, se o juiz pegar o papel, ele olha, coloca na gaveta e não julga ainda, ou seja, alguém pediu a prisão preventiva de alguém, e ele não julgou, ele fala, eu não vou decretar essa prisão preventiva não tenho tempo hoje, ele vai embora. Ele sai, mas o cara está preso em flagrante. Ninguém pode ficar preso em flagrante para sempre. A prisão em flagrante tem que ser convertida em preventiva. Então, antes do juiz fazer alguma coisa, você fala o seguinte, juiz, já que você não fez nada, eu quero liberdade, certo? Eu vou fazer uma peça de liberdade provisória. O nome, tecnicamente, ele está errado, porque o que é provisório é a prisão, não é a liberdade, né? O certo é que nós seríamos livres para sempre. E a prisão que seria provisória. Mas aqui a peça, tecnicamente, não que seja uma peça, né? Mas que é uma medida que você vai fazer o seguinte, de liberdade. Essa é a liberdade que você vai pedir o quê? Provisória. Agora, isso aqui que é legal, porque isso aqui está para cair na primeira fase da OAB, tá? Ó, a legal, ela vai se dividir em liberdade provisória e revogação da prisão preventiva. Essa é a legal. É legal. Só que você tem que entender o que eu contei aqui. A palavra da língua portuguesa, revogação, é quando alguém já fez algo e deve ser revogado, é antes de fazer. Já fez e agora o quê? Agora eu já vou revogar. Só isso? A revogação é porque alguém já fez uma merda, agora eu vou revogar. Revogação é isso. A liberdade provisória é quando o juiz não fez nada ainda. Um exemplo mais prático, né? O teu cliente está na cadeia, ele liga para você e fala assim, Rafaela, me tira da cadeia, cara, eu estou aqui preso. Aí você fala, tá bom. Aí você vai correndo pro juiz, juiz, o meu cliente está na cadeia. Aí ele, qual que é o teu juiz? Qual que é o teu cliente? Meu cliente é o Gilmar. Aí ele cata, procura, não tem Gilmar aqui não. Aí você fala, tá bom, então eu vou fazer liberdade provisória. A minha peça é liberdade provisória, a minha medida de contra-cautela é uma liberdade provisória. Por quê? Porque o juiz não fez nada ainda. Então eu vou falar o quê? Liberdade provisória. Agora você chega lá, juiz, você pode soltar o Gilmar? Gilmar, já decretei a prisão preventiva dele. Ah, então tá bom. Então, você pode revogar a prisão preventiva? Certo? Se o juiz não fez nada, você pede liberdade provisória. Se ele já fez, você pede para ele revogar a prisão preventiva. Tudo bem? Só isso aqui é bem legal. Isso aqui vai estar na tua prova, hein? Vai estar na tua prova. Agora, vamos lá. Você pede para relaxar, pede liberdade provisória, pede revogação da prisão preventiva. Você pede tudo isso aqui. Beleza. Você pediu tudo isso, fácil como tudo na língua portuguesa. Isso aqui são os fatos, né? Tem inquérito policial envolvido, mas tecnicamente é isso. Da notícia de um crime, que pode ter tudo isso aqui envolvido, da notícia de um crime, nós temos a instauração de um inquérito policial. E o inquérito policial, ele não é uma peça necessária para a ação penal. Não é necessário. Ele é dispensável. O inquérito policial é dispensável. Tanto é que, quando alguém te ofendeu, você ofendeu alguém, né? Você fala assim, desculpa, o cara vem te ofende e você fala assim, mano, se você fosse, sei lá, se você tivesse coragem mesmo, você fazia uma queixa-crime contra mim, não contra um BO. Geralmente quando um ofende o outro, fala, vou fazer um BO contra você, hein? Fala, mano, se você tivesse mesmo realmente coragem, você fazia uma queixa-crime, porque BO não serve pra nada. Tipo isso. O BO não serve pra nada, significa o quê? Se o BO não serve pra nada, significa que o inquérito é dispensável. Então essa historinha, o cara fala, vou fazer um BO contra você, você fala, foda-se, se você não tivesse coragem, você fazia uma queixa-crime. Se você faria uma queixa-crime contra mim. Ah, tá bom. Então agora eu sei que o inquérito policial é dispensável. Aí, é lógico que os autos são papéis. Os papéis do inquérito serão encaminhados para o Ministério Público, o promotor de justiça. O promotor de justiça é o cara que promove a ação penal. Por isso que o nome dele é promotor, porque ele promove a ação penal.
Ele é um cara que promove a ação penal. Então, da notícia do crime, nós temos a instauração de um inquérito policial, que não é essencial para a ação penal. Mas você pega os autos do inquérito e encaminha para o membro do Ministério Público. O Ministério Público tem o titular do MP, no caso o promotor de justiça, ele vai olhar os autos do inquérito, ele vai olhar os papéis são autos, ele vai olhar os papéis do inquérito e vai falar o seguinte: cara, quer saber? Eu acho que esse papel não vira nada. Isso aqui não vira nada, vou pedir o arquivamento. Dá super raiva quando ele pede arquivamento assim, porque ele pode pedir arquivamento, porque se a ação penal for pública e incondicionada, inclusive foi até legal que nessa prova da OAB, o edital saiu, da prova passada dia 27, saiu dia que saiu dia 18 de setembro de 2018. 18 de setembro de 2018. Dia 24 de setembro de 2018, 6 dias depois que abriu o edital, mudou o crime de estupro. Certo? Então, o edital da prova passada, dia 27, foi dia 18 de setembro, né? Que eu falei, né? 18 de 9, então, 2018. Esse dia foi o edital da prova do ano passado. Aí, no dia 24 de 9 de 2018, ou seja, 6 dias depois mudou o crime. Todos os crimes de estupro agora são de ações penais públicas incondicionadas. Porque a justificativa que tinha, de um lado, né? É assim, que a ação penal é uma ação que alguém vai oferecer. Volta aqui, daqui um minuto eu volto aqui, tá? Volta aqui. Vamos lá, daqui um minuto eu volto aqui. Da notícia do crime nós temos o inquérito policial. Do inquérito policial é uma peça dispensável ou é necessária? Tem o Ministério Público, o MP, o promotor de justiça. Ele pode pedir o arquivamento, ele pode pedir nova diligência, ele pode falar o seguinte: esse processo não serve para nada, então arquiva aí. Ou ele pode falar o seguinte: não, não está bom ainda, mas eu vou pedir para o delegado, fazer novas coisas, porque eu acho que se ele dar uma fuçadinha a mais, a gente vai achar coisa aqui. Então eu vou pedir o quê? Eu posso requerer novas diligências, né? novos trabalhos, novas diligências. Ele pode requerer, por isso que eu fiz setinha voltando. Então ele pode, ou também, olha só isso aqui que eu vou falar para você, me presta atenção, por favor. Ou ele pode oferecer, ele fala o seguinte: o juiz, eu estou te oferecendo aqui, uma petição inicial querendo que o Gilmar vá para a cadeia, tá? Eu estou petição inicial para que o Gilmar vá para a cadeia. Então, o promotor de justiça oferece uma petição inicial para o juiz. É isso que ele faz. Inclusive, se eu xingar um de vocês, né? Se eu falar muito mal de você e você estiver lá fora, quando você chegar aqui dentro, você vai chegar difamado. Difamado é tipo o contrário de famoso. Se você falar muito bem de alguém e a pessoa chegar aqui, ela vai chegar famosa. Se você falar muito mal, ela vai chegar difamada. Certo? Só que se você, aquele cara não é filho da puta, não sei o que, eu estou difamando ele, né? Aí a hora que ele entra, eu aponto o dedo: você é filho da puta mesmo, pau. Aqui, meu dedo parece o i de injúria. Se ele estiver presente, i de injúria, certo? Difamação, o cara não está aqui. Injúria, ele está presente, sentindo, alguém, ele conseguiu, ferrou para ele está se sentindo mal. Essa é injúria. Agora, se você falar que alguém cometeu um crime, aí é calúnia. Certo? Difamação, calúnia e injúria. A calúnia, pessoal, é só o seguinte: só tem que tomar cuidado, porque se eu falar que você é uma estelionatária, eu não estou cometendo crime de calúnia. Agora, se eu falar que você entrega cheque sem fundo na praça tal, aí eu estou cometendo crime de calúnia. Se eu falar que você só entrega, se eu falar que uma pessoa específica é estelionatária, eu não estou cometendo um crime de calúnia. É difamação, estou falando mal dela. Agora, falar: ela dá cheque sem fundo aqui. Agora eu caluniei. Tudo bem? Tem que tomar cuidado só com isso. Isso é o difícil de calúnia, difamação e injúria. Tem que tomar cuidado com isso. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. O promotor de justiça. Então vamos continuar. Se eu falo isso dela, né? Ou ela fala de mim, ela vai oferecer uma petição inicial para o juiz. Juiz, manda o Rafael para a cadeia. No processo penal nós temos uma petição inicial. Olha que coisa legal. A petição inicial no processo penal tem nome. O que você pede na petição inicial do processo penal? O que você pede? Que réu vá para onde? Fala para mim, por favor, gente. Você tem que estar aqui. Você tem que responder isso aqui, pô. Uma petição inicial no processo penal, ela serve para quê? Para mandar alguém para cadeia, pô. Você tem que responder isso. A petição inicial no processo penal para mandar alguém para cadeia. Nome de denúncia ou de queixa. Esse é o nome da petição inicial. Denúncia ou queixa. Denúncia se for MP. Queixa se for particular. Certo? Denúncia se for MP, queixa se for particular. Beleza, ótimo, fácil como tudo na língua portuguesa. Agora, vamos lá. Qual que é o nome da petição inicial no processo civil? Petição inicial. No processo civil, petição inicial tem o nome de quê? De petição inicial. No processo penal, petição inicial tem nome de quê? Denúncia ou queixa.
No processo civil, qual que é o nome da contestação? Contestação. No processo penal, o nome da contestação, sabe qual que é? Processo penal. Processo penal. No processo civil, a petição inicial tem nome de petição inicial. A contestação tem nome de contestação. No processo penal, a petição inicial tem nome de denúncia ou queixa e a contestação tem nome de processo penal. Sabe por quê? Porque tudo o que está no processo serve de fundamento para você contestar o que está no inicial. Porque o processo penal, ele vai viver para sempre. Você encontrou um probleminha, você pode soltar o cara. Aí eu falei, problema, tá, foi sem querer. Mas para justificar o problema, aí eu vou falar para você o seguinte, ó. Essa palavra aqui, ó, frecha, eu gosto de falar tudo, tá certo, tá? Nebrina, tá certo? Estrupo, também tá certo. Pode colocar no dicionário, no Volpe, e você verá que as três estão certas, tá? São variáveis da língua portuguesa. Frecha, nebrina e estrupo. Se você vê alguém falar estrupo e o outro falar, haha, tá errado, fala, não, eu estou estudando para concurso público, então eu sei que isso aqui tá certo. Beleza? Beleza. Se você não concorda, é só colocar no Volpe lá, que você vai ver, tá? Ó, então vamos lá. Petição inicial, denúncia ou queixa. Contestação, qual é o nome? Fala que é processo penal. Processo penal, isso. Petição inicial, contestação. Beleza, agora vamos lá. Agora, voltando aqui. O que acontece? Quando a mulher é estuprada, a justificativa para que ela fosse condicionada à representação era que ela ia ficar constrangida de ter que ficar indo por fórum. Ela só não... É difícil para a mulher porque ela tem que pagar um advogado para representar, tipo, ajudar, é foda. Dá muito trabalho para ela. O complicado é isso. Então, tipo, o promotor de justiça, ele dependia sempre da representação da mulher. Agora, foi estuprada, fumo pro cara, velho. Fodeu. Então, agora, todas as ações penais de estupro são incondicionadas. Antes dava trabalho para entender que abaixo de 18 anos era incondicionada, abaixo de 14 incondicionada, acima de 18 incondicionada. Desculpa, condicionada. Agora é tudo incondicionada. O que muda no crime, se você fizer sexo com uma pessoa menor de 14 anos, tanto homem como mulher, né, estupro tanto pode ser homem como mulher, se você fizer alguma coisa com uma pessoa menor de 14 anos, é estupro de vulnerável. A ação penal é pública, tudo incondicionado. De primeiro eu tinha que explicar isso. Todos os estupros são incondicionados. Mas se você transar com uma pessoa menor de 14 anos, é estupro. Se você souber da idade dela. Estupro. Acima de 14, não é estupro. Só se você estuprar mesmo, bater, ameaçar, essas coisas, né? Mas então assim, abaixo de 14, transou consensualmente, sabe a idade? Sabe a idade, é estupro. Ah, a menina vai fazer 13 anos, vai de idade, presente de aniversário, uma noite. Estupro. Ela sabe, é estupro. Agora, acima de 14, não é estupro. Tudo bem? Tudo incondicionado. Agora ficou mais fácil. Mas era mais legal quando era difícil, mas agora é mais fácil. Então vamos lá. Eu só estou dizendo isso porque nessa prova do AB, o edital saiu nesse dia e a reforma nesse dia. Então, não caiu essa pergunta, mas na tua prova vai cair essa pergunta aqui, na segunda fase. É 1,25 de graça para a tua prova agora na segunda fase. De graça. É 1,25 na tua peça que acabou. Esse aqui é de graça. É de graça. Eu só não vou falar que eu troco o nome se não cair, porque é possível que não caia, né? Mas isso aqui, ó, batata. Não caiu nessa porque realmente não podia. Mas agora você pode esperar. Ou é na primeira fase ou na segunda fase e estará. Se não estiver na primeira, saiba que estará na segunda. Tá? Agora vamos lá. Agora, lembra, eu gosto de falar as explicações das coisas. Vamos lá comigo. Notícia do crime. Quando nasce um crime, ao mesmo tempo nasce para o Estado o direito de punir. Direito de punir é uma coisa. Então, da notícia do crime nasce o direito de punir. E ao mesmo tempo nasce o dever do Estado garantir a liberdade. Porque o promotor de justiça, ele não é o cara só que promove a ação penal. Ele é o fiscal do quê? Não é da lei, é da ordem jurídica. Da lei é um termo técnico que está equivocado. Tá? Ele é um fiscal da ordem jurídica. O promotor de justiça é um fiscal da ordem jurídica. Então qualquer coisa que ele encontrar, ele vai falar. Então ele é o cara que está cuidando da ordem jurídica. Então qualquer coisa que acontecer de errado, ele tem um dever de agir. Garantir a liberdade do réu. Todo mundo tem dever de garantir a liberdade do réu. Todos os serventuários têm dever de garantir a liberdade do réu. Certo? Então eu tenho o direito de punir e contra ele o dever de garantir a liberdade. Essa é a função do processo. Direito de punir contra o dever de garantir a liberdade. Beleza? Nasceu o crime, o inquérito foi instaurado, ele é essencial ou não é essencial? Não é essencial. O MP, ele tem 3 posições. Ele pode pedir o arquivamento e acabou. Ele pode requerer novas diligências
Ou ele pode oferecer a petição inicial. Qual que é o nome dessa petição inicial aqui? Denúncia. A denúncia, certo? A denúncia ou a queixa. Beleza, maravilha. Então, ó, até aqui tá tranquilo? Todo mundo? Certeza? Beleza. Ó, ofereceu a denúncia. Agora é o seguinte, pode ser, quando eu ofereço alguma coisa para você, não é certeza que você aceita. Ó, você quer isso aqui? Não. Você concorda que quando alguém oferece algo para um outro alguém, pode ser que a pessoa aceite ou não? Então, quando o juiz quando é colocado nas mãos dele a petição inicial, ou seja, a denúncia ou a queixa, ele escolhe se ele irá ou não receber a denúncia ou a queixa, certo? Ele que escolhe se ele vai receber ou não a denúncia ou a queixa. É uma escolha isso aqui, certo? É uma escolha. Oferecimento da denúncia, recebendo a denúncia da queixa. Tudo bem? Isso aqui, ó, ele não é obrigado a receber. E se ele não receber a denúncia ou a queixa, se ele não receber, tá? Se ele não receber, aí cabe o nome de um recurso aqui, que é recurso em sentido estrito. Se o juiz não recebe a denúncia, ó, agora vai ficar importante, tá? Porque você tem que aprender uma coisa legal. Que se acontece qualquer coisa ao longo do processo e segura o processo, tá? Segurou o processo, cabe recurso. Soltou o processo, não cabe recurso. Ó, me responde. O processo tem que ter começo, meio e fim, a lógica é essa, né? Então a gente faz, ó, o cara ofereceu a denúncia. Se o juiz não recebe a denúncia, o processo parou aqui, ele continuou? Parou, cabe recurso. Onde que parou, Rafael? Não sei, parou, cabe recurso. Andou, não cabe recurso. Está comigo? Então não interessa a matéria, o que interessa é a lógica. Eu vou fazer as perguntas, você me responde. Parou, cabe recurso. Continuou, cabe recurso? Não. Fala que não, por favor. Não. O que é continuar, Rafa? É ele catar. Aqui, ó, eu vou receber essa denúncia, vou receber. Então, quando o juiz recebe a denúncia, cabe qual recurso? Fala que é nenhum. Nenhum. Cabe sim, eu ouvi falar que cabe habeas corpus. Habeas corpus não é recurso. Revisão criminal é petição inicial. Denúncia é petição inicial e queixa-crime é petição inicial. Tá? São 4 petições iniciais. Por mais que esses dois aqui estejam no capítulo de recursos no processo penal, são petições iniciais. Isso aqui é petição inicial, isso aqui também é petição inicial. São petições iniciais, beleza? Ótimo. Então, vamos de novo. Eu vou falar de novo, você vai pegar essa merda. Se o processo está rolando, vai, deixa ele fluir. Cabe recurso? Não. Parou, cabe recurso? O que cabe você não sabe, mas você sabe que cabe recurso, beleza? Beleza. Quando o juiz recebe a denúncia, o processo para ou ele continua? Cabe recurso? Não, isso, não cabe recurso. Não cabe recurso. Beleza. O juiz recebeu a denúncia, o que ele vai fazer? Ele vai citar. Citação. Ele vai citar a parte contrária. A citação, ela pode ser real ou ficta. Real é porque a pessoa vai pegar na mão dela. Ela vai pegar. O oficial de justiça entregou na mão dela e ela pegou na mão. Então ela é real. O oficial está vendo que é uma citação real. Vocês estão comigo aqui? A citação real ela pode ser feita por mandado. Tá, mandado, pessoal, ó. Mandado ou mandato com T. Para você nunca mais errar isso aqui, é facinho, ó. Mandado, é só você lembrar de uma pessoa que é mandada. Tipo, pau mandado, certo? Mandado é ordem, certo? Toda vez que você escreve com T, morre um panda na África. Não tem pandas na África, tá? Mas essa foi maravilhosa, eu adorei essa piada, velho. Eu sei que vocês não gostaram, mas eu adorei. Ó, então é o seguinte, ó, a citação real ela é por mandado, por precatório ou por rogatório. Ó, por mandado, é na mesma cidade. Precatória, outra cidade ou outro estado. Rogatória, outro país. Porque rogar é implorar. Tipo, rogar é mais do que pedir. É meio que implorar. Quando você, tipo, tecnicamente pede a Deus, você está rogando por algo. Certo? Rogar é isso. Então, quando você pede para outro estado para citar um réu, aquela citação, cara, só vai acontecer se o estado aceitar, porque eles não são obrigados. Agora, a precatória e o mandado também. Então, rogatória é um pedido que você faz para o estado estrangeiro. Tudo bem? Beleza. Então, a citação real é precatória, mandado ou rogatória. Agora, uma coisa importante. Rogatória não é porque o cara está no estrangeiro, não. É porque ele está no estrangeiro e você sabe que rua que o cara mora. Que rua que você morou, sabe? Uma rua lá que você morou. Não a Paraíba, pô. Paraíba não. Tipo lá nos Estados Unidos, uma rua. Eu não sei pronunciar, mas... E o que número? 716 Everest. Então eu sei que o Gustavo mora lá nos Estados Unidos, não sei qual é o estado dessa rua, e é na rua Everest.
716. Aí é o que? Agora é citação por rogatória. Se eu sei que ele mora nos Estados Unidos, não é por rogatória, é por edital. Tá? Então, ele mora fora. Toda vez que a pessoa mora fora é rogatória? Não, é rogatória quando eu sei onde é que é a casa do cara. Se eu não sei, é por edital. E por edital, eu tenho certeza que ele saberá que existe isso ou não? Sei ou não? Não sei. Então, aí, meu irmão, aí não é real, é ficção. É uma ficção que ele saiba que existe um processo contra ele. Porque a citação por edital, o edital é um papel que fica ali, ó. Ele não fica ali não, tá? Ele fica no fórum, tá? Ele fica tipo na parede do fórum. E lá, você já viu filas no fórum? Você já viu filas no fórum para a pessoa saber se ela foi citada ou não? Não costuma ter e não vai ter. A pessoa não vai, deixa eu ver se tem um processo contra mim. Não tem isso, tá? Não tem. Então a citação por edital, ela é uma ficção para que você imagine que a pessoa saiba que existe ou não aquilo. E se a citação, olha só que legal. Não, devagar. A citação por edital é aquela ficta. Tem duas citações fictas, a por edital e a por hora certa. Hora certa é o seguinte, eu te procuro por 2 vezes na tua casa. Se eu não te encontrar, eu aviso os seus vizinhos e seu familiar que na terceira eu estarei tal hora lá e você estando ou não, eu o considerarei citado por hora certa. Certo? Então também é ficta. Também é ficta. Ficta porque não é real. Não é real. E se realmente você não está se escondendo, realmente você não está na tua casa, pode ser que você não esteja se escondendo. Tá? Então é ficta. Então eu tenho a citação real e a ficta. A real é rogatória, precatória e mandado. A ficta é edital e hora certa. Hora certa eu te procuro por quantas vezes? 2? Ou te procuro uma na segunda já está citado? Te procuro 2. Na terceira você será considerado citado por hora certa. Maravilha. Agora só um adendo aqui, né? Beleza, você foi citado. Você foi citado e, cara, agora você sabe nesse exato momento que tem uma acusação contra você. Ó, uma pessoa veio assim, ó, é você, viu? Acusou. Desci o pau nela, acusei. Você concorda que ela tem que ter direito de responder o que foi acusado? Então, é lógico, se você foi citado, você vai falar ao juiz, eu vou responder a esta acusação, tá? Eu estou respondendo, ó, essa acusação está muito ruim para mim, então eu estou respondendo essa acusação. Essa é uma resposta à acusação. Então, você tem que meio que ver que as peças, seja lá qual matéria for, você não tem que se preocupar qual que é a peça, não tem lógica preocupar com isso. Tá? Me responde. Se o juiz pegou um pedido de prisão preventiva e ele não fez nada ainda, a prisão é legal, cabe revogação ou relaxamento? Desculpa. Cabe revogação ou liberdade provisória? Liberdade provisória. Ele pegou e olhou, não vou fazer nada agora não. Se ele não tomou providência, cabe liberdade provisória. Se ele tomou providência, cabe revogação da prisão preventiva. Beleza? Tá. Ó, a resposta à acusação, pessoal, é o seguinte. Você aqui, você vai falar o seguinte, juiz, agora é o seguinte, cara, vou te falar uma coisa. Olha como é que isso aqui é perfeito, gente. Se ela acabou de pegar nas mãos dela uma acusação, não é um livro? A hora que ela pega a primeira folha, a hora que ela olha, o que eu tenho ali? Uma acusação, não é? Não é uma acusação? Pensa assim, quando você vai fazer monografia, tem muita gente fazendo e tal, tipo, o começo da monografia não é tipo um sumário? Não é o sumário? É o sumário. Tá, não se preocupe, tá sumário, pessoal, paga alguém para fazer. A cela cobra 50 centavos a folha, R$1, pode pagar, não fica sofrendo à toa não. Então, seguinte, o sumário tá ali na tua frente, tá? O sumário tá ali na tua frente. E agora me responde, a resposta à acusação, você pede a absolvição. Mas você concorda que você acabou de pegar a folha na mão? Você acabou de pegar, peguei. Então a absolvição que você vai fazer é a primeira folha, que está escrito na folha? Sumário. Então a absolvição na resposta à acusação é a absolvição o quê? Sumária. Por isso que aqui é a absolvição sumária. Aqui é a absolvição sumária, porque você acabou de pegar o processo e você viu que está escrito, o que está escrito? Sumário, então é a absolvição sumária. Na resposta à acusação você pede absolvição sumária, tudo bem? E como agora acabou de cair uma contra-razão de apelação, tem chance de novo de cair essa peça ridícula aqui, tá? A resposta à acusação. Agora é o seguinte, vamos lá, a importância da resposta à acusação é que você vai falar pro juiz, mano, vamos deixar esse rolê quieto aí, já era, velho, eu não cometi crime, sabe por que eu não cometi crime? O crime, juiz, ele tem que ser um fato típico, ilícito e culpável, tá? Tem que estar previsto na lei, eu tenho que ter agido de maneira dolosa, e se eu não agir de maneira dolosa, não tem crime, a não ser que tenha previsão expressa na lei, não tem crime, tá? Não tem crime, então, às vezes eu realmente matei porque eu quis, mas mesmo matando porque eu quis, olha como é que isso é importante. Não é crime, porque eu estava amparado por uma excludente de ilicitude. Eu não tenho 18 anos, certo?
Então, toda vez que a gente for analisar um crime, a análise de um crime não é pautada em uma única pergunta, ela é pautada em 3 perguntas. Por isso que a doutrina estabelece o controle, né, controle finalístico, não é administrativo. Por isso que a doutrina estabelece que o crime tem é tripartite, certo? Ó, isso aqui é dividido em 3 partes. Então, eu tenho aqui uma teoria tripartite ou bipartite do crime? Tripartite, é porque são 3 partes. Então, se eu perguntar uma coisa para você, por exemplo, vou te perguntar uma coisa para você assim. Se uma pessoa pega o seu filho, coloca ele no joelho, põe uma arma na boca dele e fala o seguinte, ó, vai roubar a Caixa Econômica Federal agora, senão eu mato o seu filho. Está me ouvindo? Ouviu, né? Você vai lá e rouba a Caixa Econômica Federal. Não responde alto quem souber. Tá, agora me responde. O cara, ele foi roubar a Caixa Econômica Federal com dolo de roubar? Sim. Ele foi roubar porque ele quis roubar. Não, ele não quis, ele quis. Você tem 3 perguntas para fazer. Ele agiu de maneira dolosa? Foi dolosa? Foi. Ele foi porque ele quis. E se ele não fosse? Se ele não fosse, ele não ia ter cometido o crime. Mas ele foi porque ele quis? Sim. Mas e o filho dele morrer? O filho dele morrer é outra pergunta. Eu falei que tem 3 perguntas. Para que eu saiba se existe um crime ou não, são 3 perguntas. Ele foi roubar porque ele quis? Foi. Tá, beleza. Mas ele está amparado por quê? Por uma coação moral irresistível. Então, na terceira pergunta, por quê? Porque ele estava coagido de maneira moral e irresistivelmente. Tudo bem? Pessoal, então eu vou falar, juiz, o cara roubou a Caixa Econômica Federal, sim, mas o filho dele estava sendo ameaçado de morte, tá? Ele estava coagido de maneira moral e irresistível. Tudo bem, juiz? Então você pode absolver o cara? Por quê? Porque foi um fato típico, mas não foi ilícito, né, nem culpável. Tipo isso, certo? Isso que você fala na resposta à situação. Aí você fala assim, juiz, você pode me absolver? Mas se não for possível a absolvição, você pode, por favor, olha só como é que isso aqui é importante. Você pode, por favor, ouvir as minhas testemunhas? Tá? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Porque tudo hoje em dia é bullying, é preconceito, então, para qualquer pessoa, né? Às vezes a pessoa não ouve, mas se entender... Você pode, por favor, ouvir as minhas testemunhas? Ouvir? Você pode ouvir? Ah, eu posso ouvir suas testemunhas. Você pode? Pode. Então, ouvir lembra áudio. Ouvir lembra áudio. Você concorda comigo ou não? Por favor, fala que sim. Ouvir lembra áudio. Áudio é audiência. Certo? Áudio é audiência. E nesta audiência, que as testemunhas serão ouvidas, porque o juiz não quis dar a minha absolvição sumária, nesta audiência aqui, o juiz vai ter que se instruir. Porque se você tiver ótimas instruções na vida, você terá uma ótima vida. Péssimas instruções na vida, péssima vida. Então, o juiz ele não pode ter uma péssima decisão, por isso que ele tem que estar bem instruído. Então é uma audiência em que ele vai se instruir. É uma audiência de instrução. E as pessoas nessa audiência de instrução, elas vão conversar umas com as outras. E quando elas conversam umas com as outras, elas estão debatendo. Então é uma audiência de instrução, né, que há um debate. Então é uma audiência de instrução e debates. Certo? E, hora que o debate acaba, o juiz julga. Então é uma audiência de instrução, debates e julgamento. Então quando você vê essa expressão, audiência de instrução, debates, julgamento, você sabe que você está no local em que as pessoas estão conversando umas com as outras e o juiz está ouvindo as testemunhas, verificando algumas provas. É isso que está acontecendo. Tudo bem? Vamos lá comigo, rapidinho. Da notícia de um crime nasce para o Estado o direito de punir e o dever de garantir a liberdade. Isso aqui eu encaminho o inquérito policial, que ele é dispensável, né? Ele é dispensável e os autos do inquérito são encaminhados para o membro do Ministério Público. O Ministério Público ele pode pedir o arquivamento, ele pode requerer novas diligências. Pedir o arquivamento porque os autos estão uma bosta. Está uma bosta esses autos. Requerer novas diligências. Está uma bosta, mas dá para ficar bom. Oferecer denúncia. Tá bom, eu vou ferrar esse cara. O juiz recebe sempre. Se ele não receber, cabe qual recurso? Reze. E se ele receber, ou seja, ele marcou, ele citou, cabe o quê? Cabe recurso? Não cabe recurso. Você foi citado de maneira real. Real é mandado, precatório e rogatória. Mandado na mesma cidade, precatório outra cidade, outro estado, rogatório outro país, se você souber o endereço. Citação por edital, foi afixado no fórum uma data para que você pressupõe que você foi citado. Você foi citado, você tem a obrigação, você tem o direito agora de responder àquela acusação que foi feita contra vocês, concorda? Concorda? É uma acusação, vou responder a ela. E quando você pega, você acabou de pegar, não foi? Acabei de pegar. O que está escrito? Sumário. Então é a absolvição que aqui? Sumária.
A absolvição sumária é feita aqui agora e eu tenho a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade para falar, juiz, eu não cometi o crime, não cometi o crime, tá? Você pode, mas mesmo assim, se você for um cara que não quer me absolver, você pode, por favor, né, ouvir as minhas testemunhas na audiência de instrução, debate, julgamento? Aí fala, tá bom, vou ouvir. Beleza. Aí agora uma coisa interessante. Nesse julgamento nós temos duas situações. O julgamento ele pode vir condenando ou absolvendo. Certo? Condenando ou absolvendo. Ah, que legal. Pode condenar ou absolver. Tá. Se ele condenar ou absolver, cabe apelação. Condenou ou absolver, cabe apelação. Agora pensa, ó, o A contra o B. Promotor contra sei lá quem. O A contra o B. Se o A perdeu, quem que tem interesse de apelar? Fala que é o A. O A perdeu, ele que vai apelar, não é? Se for condenado a 20 anos, você tem interesse de recorrer? Óbvio, tá? Agora você ganhou. Você está livre, o juiz te absolveu. Você tem direito de recorrer? Desculpa, você tem interesse de recorrer? Interesse você não tem. A não ser que a tua absolvição foi feita tipo por falta de prova e você quer ser reintegrado no cargo público, a gente vai ver em direito administrativo, por inexistência do fato. Aí a gente muda. Mas, se você foi absolvido, você tem interesse de recorrer? Não. Né? Não. Vamos no básico, não tem direito de recorrer. Se foi absolvido, mas o promotor ele vai querer recorrer? O promotor vai querer foder você? Vai, o promotor vai querer. E aí, se o promotor falou, cara, ó, você vai ter que ir pra cadeia porque você cometeu um crime assim, vários fundamentos. Você concorda que ele está dando as razões da apelação dele? Me fala, responde para mim. Não são as razões dele? Tá, as razões do cara que apelou, porque ele perdeu, então ele apelou. Então essas são as razões do apelante. Beleza, eu estou apelando contra ele. Eu sou o apelante, eu tenho as minhas razões, não tenho? Você concorda que ele, sendo o apelado, ele tem as razões dele para continuar em liberdade? Então eu tenho as razões do apelante e as razões do apelado. E no artigo 600 do Código de Processo Penal está escrito que tem as razões do apelante e as razões do apelado. Mas é lógico, se eu tenho as minhas razões, ele tem as contra-razões. Aí na prova da OAB agora de domingo, caiu contra-razões de apelação. Aí o pessoal lia o artigo 600, não estava escrito contra-razões de apelação. Aí o cara não coloca. Certo? Mas se está escrito lá razões do apelado, obviamente que as razões do apelado é contrário às razões do apelante. Se você esquecer as palavras, pessoal, vamos lá. Respira. Eu sei que assistir aula assim é cansativo pra cacete, mas vamos lá. Eu perdi, eu apelo contra você. Eu tenho as razões para ferrar você. Só que você tem as suas razões para que você não seja ferrado. Então eu tenho as minhas razões, você tem as suas. Só que as minhas razões são as minhas e as suas são as contra-razões. Tá? Beleza. Aí nós vamos para cá. Agora pode ser que tudo isso aqui, ó, seja um crime doloso contra a vida. Agora mudou. Se tudo isso aqui for um crime doloso contra a vida, mudou. Mudou. Por quê? Porque agora o julgamento não acaba com condenação. Quando for um crime doloso contra a vida, doloso, pessoal, quando dolo, eu sei que todo mundo sabe, mas dolo é quando você quer. Culpa é quando você faz sem querer. Certo? Doloso é porque eu quero. Culposo foi sem querer. Então, se for um crime doloso contra a vida, quer um exemplo de crime doloso contra a vida? Um casal de 18 anos, a menina engravidou. Aí eles falam assim, gente, é muito ruim pra gente, vamos abortar? Vamos. Aí ela toma tipo 1 litro de chá de canela pra abortar. Rafael, isso não dá certo, não sei o quê. Vamos supor que dê certo. Ou coloca 2 litros, sei lá, de canela. Aí é o seguinte, responde, se a criança não morre e ela não aborta, é tribunal do júri? Porque você está acostumado com um cara enfia faca no outro, que atira na cabeça, mas eu tô falando uma coisa mais doloso contra a vida também. Tá? É tentativa de homicídio. Se a tentativa de homicídio é doloso contra a vida? É. Então, um casalzinho, tipo novinho, tipo eles nem sabiam o que estava fazendo, é doloso contra a vida? É. Doloso contra a vida é tribunal do júri. E no tribunal do júri, não. Na primeira fase, tudo isso daqui é um processo que acaba com alguém sendo condenado ou absolvido. Mas se tudo isso daqui for doloso contra a vida, isso aqui não é um processo inteiro. Isso aqui é só a primeira fase do tribunal do júri. A primeira fase só. A primeira. Aí a primeira fase não acaba com alguém sendo condenado ou absolvido. A primeira fase não acaba... Deixa eu só ver se não está acabando aqui. A primeira fase não acaba com alguém sendo condenado ou absolvido. Acaba com o PAD. Certo? A primeira fase, se for um crime doloso contra a vida, acaba com o PAD. PAD. Meu amigo, meu irmão, camarada. A gente fica coisado, né? Coisado. Mas, ó, agora me responde. Você não sabe o que é PAD ainda. Mas você concorda que tem 2 consoantes aqui? Tá, concorda ou não? Consoante não é A, E, I, O.
Então são aqui, ó, as consoantes são consoantes. As vogais são as letras A, E, I, O, U. Essa aqui. Então eu vou colocar com você. Consoante com consoante dá consoante. Vogal com vogal dá vogal. Certo? Então se você foi pronunciado ou o juiz desclassificou o crime, cabe reze. Eu vou explicar daqui em 5 minutos o que é isso. Agora, se você foi absolvido ou impronunciado, cabe apelação. Certo? Isso aqui foi 1,25 na prova de domingo agora. 1,25. Isso aqui foi 5. Isso aqui valia 5, isso aqui valia 1,25. Certo? Isso aqui valia 1,25, isso aqui valia 5. Dava 6,25, já dava para... Mas enfim. Aqui é reze, aqui é apelação. Certo? Ó, pronúncia, desclassificação, absolvição e impronúncia. Agora vamos lá. O que é pronunciar? Pronunciar... Mano, eu não estou zoando não. Os caras perguntou. Se ele for pronunciado, cabe qual recurso? Cabe qual, gente? Reze. Se ele for impronunciado, cabe qual? Foi isso que perguntou, não estou brincando. Pode olhar, só olhar lá, tá? Aí, ó. Se ele for pronunciado, pessoal, ele vai ser encaminhado para a segunda fase. Certo? Essa é a segunda fase. Na segunda fase, você tem o Skywalker lá julgando, aí você tem 7 jurados, você tem o promotor, o advogado e o réu no meio. Tá? Nós temos aí a soberania dos vereditos, né? O princípio da ampla defesa, o sigilo das votações, certo? É o que nós temos lá na segunda fase do tribunal do júri. Na segunda fase, o que vai acontecer? O cara vai ser julgado. Aí depois, aqui sim vai ter condenação ou absolvição. Agora vamos lá. Isso é, se ele for pronunciado, ele vai para onde? Fala que é a segunda fase. Segunda fase. Se ele for absolvido, ele vai para onde? Para casa dormir. Se ele for absolvido, quando ele é absolvido, ele vai para casa dormir. Se houver a desclassificação, agora eu vou te explicar o que é isso. E eu quero que você tente entender antes de eu falar o que é. Pela língua portuguesa. Classificado. Se você está classificado aqui e eu te desclassifico, você vai ficar aqui ou você vai mudar? Olha como é que isso é legal. Se você está classificado aqui e eu te desclassifico, você vai continuar aqui ou você vai mudar de lugar? Mudar de lugar. Então o que é a desclassificação? É você ter sido denunciado por um crime doloso contra a vida e você fala, olha, não é porque eu estava bêbado andando de carro que foi doloso contra a vida. Porque todo mundo aprende que o cara que bebe e sai dirigindo é dolo eventual. Não é. É dolo eventual se ele sair dando cavalo de pau e ir muito louco. Agora, se ele sai bêbado e aí não é dolo eventual. É homicídio culposo, com agravante, sei lá o que, mas não é dolo eventual. Certo? Então ele fala, ó, eu bebi, mas não queria matar ninguém. Então você pode, juiz, eu concordo, morreu, mas não é dolo, não é doloso. Se não é doloso, eu não vou para a segunda fase. Eu quero que você me tire daqui e me encaminhe para uma vara criminal normal. Porque eu tenho a vara do tribunal do júri e eu tenho uma vara criminal normal. Na vara do júri é julgado crimes dolosos contra a vida. Na vara normal é julgado os outros crimes todos. Tudo bem? Então eu tenho. Se eu fui desclassificado, juiz, ó, é aqui é o seguinte, ó, nossa, puta, vai, cara morreu mesmo, mas ó, eu bebi, mas eu não queria matar não, cara, eu juro por Deus, todo mundo sabe que eu sou do canchinho aqui, tá bom. Então, na primeira fase o juiz te desclassifica. Se ele desclassificar, ele vai te encaminhar para uma vara criminal normal. A desclassificação normal é essa. Uma desclassificação normal é essa, que é a própria. A desclassificação própria, você vai para uma vara criminal. Vara criminal. Essa é uma desclassificação própria. A desclassificação própria, você é encaminhado para uma vara criminal. Você não é encaminhado para a segunda fase do tribunal do júri. É uma desclassificação normal. Fala para o juiz, puta que pariu, vai, eu sei o que aconteceu, já estava difícil a minha vida, eu não matei porque eu quis, cara, foi sem querer. Ele te desclassifica. Desclassificação própria. Agora muda se for o seguinte, ó. O cara, você pegou o cara estuprando um filho seu. Aí você mata o cara e depois queima. Você me ouviu? Você me ouviu ou não? Você matou o cara e depois você queimou o cara. Beleza. Você foi denunciado por homicídio qualificado. Porque matar alguém queimado é homicídio qualificado. E homicídio qualificado, depois você aprende isso, é crime hediondo. E crime hediondo é uma bosta, porque você progride com 2/5 ou 3/5. Então, você não quer ser pronunciado por homicídio qualificado. Você ouviu o que eu falei? Quando o seu filho foi estuprado, você matou o cara de que jeito? Você matou e depois queimou, não foi isso que eu falei? Não foi isso que eu falei? E o promotor te denunciou por homicídio qualificado porque você matou o cara queimado. Você matou o cara queimado?
Falei, eu queimei, mas eu estou perguntando se você matou ele queimado. Você matou ele queimado? Não, você matou e depois queimou, então é diferente. Não é qualificado. Agora, você concorda que está escrito lá, homicídio qualificado? O homicídio qualificado é assim, ó, é de 12 a 30 anos de cadeia que você pode pegar. Se for homicídio simples, é de 6 a 20 anos. Então, quando você fala assim, juiz, ó, eu matei, cara, mas não queimei. Desculpa, eu matei, mas não foi queimado, eu queimei depois. Então, juiz, por mais que eu vá para a segunda fase, por mais que você vai me encaminhar para essa bosta aqui, eu sei que você vai me encaminhar para lá, mas você vai mudar. A classificação é outra, não é qualificado, é simples. Então, você vai me desclassificar para lá e é uma desclassificação imprópria. A desclassificação imprópria é aquela que te encaminha para a segunda fase do tribunal do júri, mas com outra qualificação. Não é que você não matou queimado, você queimou, matou e depois queimou. Você mudou de qualificado para simples. Você concorda comigo? Concorda ou não? Você mudou de qualificado para simples. Quando você mata alguém, pessoal, homicídio simples é simples, 6 a 20 anos. Se você matar queimado, é qualificado. Eu não sei o que vai acontecer na segunda fase, mas o mínimo que você vai pegar se você matar alguém queimado é 12. Agora, se você matar alguém normalmente, o mínimo que você vai pegar quanto que é? É 6. Tudo bem que na terceira fase tem não sei o que de privilégio, mas vamos para o normal. O normal é homicídio simples, 6 a 20. Homicídio qualificado, 12 a 30. É melhor você chegar na segunda fase de que jeito? Qualificado ou simples? Simples. Então a desclassificação é imprópria. Aí nós temos aqui, ó, a impronúncia. Impronúncia é quando você é encaminhado, tá? Na impronúncia você é encaminhado para a segunda fase do tribunal do... Desculpa. Na impronúncia você vai para a tua casa. Você vai para a tua casa. Mas você vai ficar lá até surgirem provas novas ou até prescrever. Porque você não pode ficar na vida inteira esperando aparecer provas novas. Certo? Então nós temos a prescrição, que é um caso de extinção da punibilidade. Né? Então, como pode ser extinta a sua punibilidade? Tecnicamente, é o que nós temos aqui. Vocês estão aqui comigo, gente? Fala que sim. Olha como é que isso aqui. Ah, sim, eu tô animado pra caralho. Ó, é legal isso aqui. Você tem que ficar feliz. Toda vez que você aprende uma coisa nova, você tem que ficar feliz. Ó, a gente tem muitos planos, um monte. Pá, plano na aba. Aí, se você faz muito plano e começa a não dar certo, você começa a se frustrar. Então você tem que mudar. Você tem que tirar a palavra frustração e colocar satisfação. Mas tem as frustrações muito grandonas e tem as satisfações pequenininhas. Com as satisfações pequenininhas, você começa a aprender a ser feliz. Eu sei que parece, ninguém tá pagando para isso, mas eu tô tipo, conselho fosse bom, não se dava, né? Se vendia, mas tipo, você fica nas... Por isso que agora o povo vende conselho. Tem aqui, ó, tipo, simples agora. Coisa assim, se você fizer uma meta pequenininha, metas pequenininhas, de quê? Pô, que legal, fiquei feliz hoje que eu aprendi que era pertinência temática. Da hora, fica revendo o que é pertinência temática. Pô, eu aprendi que o controle concentrado é pelo STF e é só por legitimados ativos específicos. Beleza, difuso é interpartes. E a interpartes para chegar na porta, mas eu vou tropeçando. Quando eu tropeço, me prejudica, é acidente. Incidente, questão prejudicial de mérito. Você começa a ficar feliz com as coisas que você aprende. Aí você aprendeu que o inquérito policial é indispensável. Você aprendeu que as petições iniciais são denúncias queixas. Você aprendeu que quando o processo está prosseguindo, não cabe recurso. Quando ele enrosca, cabe recurso. Então você tem que ficar feliz com isso. Você aprendeu o que é pronúncia, o que é absolvição. Absolvição, qualquer um sem estudar sabe o que é. Se você foi absolvido, você vai embora dormir, né? A desclassificação, você talvez viu uma coisa legal. Desclassificou de maneira própria e imprópria. Isso aqui é legal. A imprópria que talvez cause uma confusãozinha, porque nós temos homicídio qualificado mudando para homicídio simples. Ou seja, você vai ser julgado de qualquer jeito na segunda fase, no conselho de sentença. De qualquer jeito você vai ser julgado na segunda fase. Mas vai ser um julgamento mais tranquilo para você, pô. Você vai entrar preocupado, mas não tanto. Porque se você fosse entrar preocupado de 12 a 30, puta que pariu. Agora, entrar preocupado de 6 a 20 é diferente. Então, por isso que é importante advogar desde o começo. Inclusive, vou falar uma coisa para vocês. Quando vocês aprenderem aqui em sala de aula as teses subsidiárias de mérito, que é a questão de pena, primeira, segunda, terceira fase, da dosagem da pena, quando alguém dosa um remédio para você, né, alguém também pode dosar a quantidade de pena. Um monte de gente que trabalha no fora, que já faz cursinho de segunda fase, né, fala, Rafael, os advogados não pedem isso. Eles não pedem que se o cara for reincidente e confessar, você empata as duas, zera. O cara é reincidente, ele é uma pessoa má. Tá, mas ele confessou? Já era, não vai agravar a pena pela reincidência, não vai agravar. Os caras não pedem isso. Pessoal, é assim, tem muita gente, tem gente que pede, tem gente bom, mas a maioria não pede. O cara não vai se atentar para isso daí. Há casos de atenuante da pena que o cara esqueceu de pedir. Uma agravante que não era, por exemplo, toda vez que você bebe, eu bebi numa festa para tomar coragem de brigar com o cara. Agora tem que agravar na segunda fase. Agora eu estou bêbado na festa. O cara mexeu com a minha namorada, briguei com ele. Eu bebi para tomar coragem, para brigar? Não, a história é completamente diferente. Eu estava bêbado e briguei.
Aconteceu. Agora é diferente de eu beber para tomar coragem. Essas coisas, cara, é um monte de coisa da hora que muita gente não pede. Isso aqui, dosagem de pena, muita gente não pede. Muita gente não pede. E os caras que trabalham escrevente lá falam, Rafael, mas se você vê, não pede isso aqui não. E a minha tia ficou, sei lá, 20 anos. Quanto que ela ficou? 20 anos no penal? Não, mas ela ajudou a pôr os tijolos fora aqui de Votuporanga. Ela fala que a galera não pede, mas ela é top, né? Ela é top. Ela ajudou a fundar, mas ela é top também, top. Ó, falar, velho, na moral, ninguém pede. Então, se você estudar, ó que legal. A gente às vezes reclama do estudo, mas eu quero que você me responda. Quando você está num processo penal, quem está do outro lado? Né? O processo penal. E quem? Tipo, a pessoa no si, o promotor, né? O promotor, ele fez um curso pequenininho assim para ser promotor ou como é que foi? Você acha justo você lutar contra o promotor sem estudar igual ele? Não, na moral, se põe na cabeça. Porque é o seguinte, o interesse pelo estudo, ele vai da tua motivação. Se você tiver, cair na real, falar, eu não posso pegar um processo penal desse aqui, não tem cabimento, e não saber o tanto que o promotor sabe. Não tem cabimento, é inadmissível como uma pessoa íntegra. Não dá, você tem que ir pra cima. E se você se motiva, você quer saber? Eu vou fazer jus ao meu cliente está aqui, ó, cara, você se motivou. Porque você pode ter certeza, se o teu filho tivesse na cadeia, você estudava até no inferno. Você estudava. Então a motivação que muda. E se você tratar todo mundo igual, né, se você conseguir, tipo aquela máxima, amar o próximo como a ti mesmo, o teu filho com o outro réu, mano, aí você estoura. Porque você não faz diferença de pessoas, aí ninguém te segura mais. Não importa se é pobre, se é rico, não interessa. Você vai ajudar o cara como se fosse seu filho, aí acabou. Aí você vai estudar, você não vai estudar porque eu tenho que passar na prova, você vai estudar porque você vai querer ser bom pra caralho. Porque o cara que tá do outro lado, mano, ele é bom pra caralho. E você tem que ser melhor que ele. Aí fechou, aí você vai pra cima. Aí você vai pra cima, isso aqui é importante. Tem muita gente, uma vez eu tava fui num escritório do amigo meu, aí eu cheguei lá, que na época a gente ia conversar e tal, aí eu cheguei, tinha uma senhora sentada lá. Aí eu falei, não pode sair o nome da boca, né? Gilmar, é o seguinte, Gilmar, ela chegou primeiro aí. Aí, não, Rafa, pode entrar. Aí eu, mas... Não, entra. Aí eu entrei. É assistência isso aí, assistência. Aí eu falei, já não faço mais a parceria que eu ia fazer. Que é assistência? Então por que você colocou a porra do teu nome na assistência? Então você não faz. Ou você faz direito ou você não faz. Você colocou assistência, que porra é assistência? Ou você faz ou você não faz, irmão. Então você, eu vou colocar, dar uns troquinhos, caralho. A vida do cara que também tá lá. Entendeu? Então é tudo questão de contexto. Assistência? Isso não pode sair da tua boca. Né? Mas você também, uma coisa legal, isso aqui é uma coisa importante também. Eu sei que ninguém aqui advoga ainda, né? Mas tecnicamente é uma coisa que tem que pôr na sua cabeça. Você não pediu quando você era bebê para cagar. Falou, mãe, eu posso cagar? Você não pediu isso. Ou seja, você cagou sem querer, aí depois você falou que você não podia, você falou, tem a hora certa, eu tenho que segurar. Então, não é brincadeira, eu tô falando, juro por Deus. A ética é uma coisa que a gente não nasce sabendo. A gente vai ganhando com o tempo e não tem problema você errar. Não tem problema você errar. Às vezes você, por exemplo, todo mundo aqui tem 1 litro de coca. Não dá pra você catar e colocar 2 copos bem na tua boca. Mas talvez ninguém te ensinou isso. Às vezes você era filho único e aí você, betia, a coca já tudo Ruffles era teu. Você não sabia. Aí alguém te falou, velho, você tem noção que a gente acabou de jogar basquete agora, ó, 2 litros de coca aqui, tinha só um pouquinho de Ruffles, cada um ia pegar só um pouquinho. Nós colocamos 50 centavos cada um. Aí você falou, aí você fica com vergonha. Ficou com vergonha, beleza. Você tem, tipo, uma coisa moral, tu chamou atenção, falou, verdade, velho, puta. Aí, beleza. Aí você fala, verdade. Aí você aprendeu, a próxima você não faz igual. A próxima você dá um murro no cara que fez isso. Vai mudando, né? Mas enfim, pessoal, chegamos até aqui. Pessoal, eu falo isso porque, realmente, se você pegar a paixão, se você saber que alguém que vai ser defendido por você, é um ser humano igual a você e tem problema, cara, você vai estudar com vontade. Aí ninguém te segura mais. Então, isso daqui, a gente chegou até esse contexto. E foi fácil, tudo bem? Foi fácil até esse pedacinho aqui. E agora, rapidinho, falta mais 15 minutos de aula. Eu só vou